E no canal MB Live TV, 2.100. Estamos com 2.700 pessoas agora, tá? Em 3 minutos, então vamos começar aqui. Essa like live na aqui, live antes, pessoal. Like na live. Vai lá. essa live aqui é sobre uma espécie de uma reconstrução da polarização no mundo que vem acontecendo após o assassinato de Charlie Kirk. Isso já vinha rolando na Europa por diversas razões e a gente precisa explicar aqui, tá? Novamente, o que eu tô falando aqui já foi muito discutido com o Orlando e com outras pessoas. Há, nesse instante, uma espécie de uma inflexão à direita desse próprio processo de criação de direita populista após o surgimento das redes sociais. E essa inflexão à direita faz o seguinte, faz que por mais que as pessoas tendam a imaginar que o discurso majoritário vá ao centro, porque você precisa ir ao centro para ser majoritário, na prática a direita está precisando ir mais à direita para conseguir resolver os problemas que seus próprios eleitores almejam. Você fala, não entendi. Muito simples, desde 2015 para cá, todas as experiências eleitorais, a gente pode colocar todas as experiências do Partido Conservador na Inglaterra, governo Trump 1, governo Bolsonaro 1, o Salvini participando de um governo lá com 5 estrelas, o próprio governo da Meloni agora, o governo do Macri na Argentina, todas essas experiências, elas deram errado. E a gente pode assumir, a direita que chegou ao poder nesses anos, ela fracassou. E ela fracassou em resolver os problemas econômicos, os dramas da classe média e o problema migratório. Isso basicamente na Europa e nos Estados Unidos. Esses problemas não foram resolvidos nessas nações. E eles, na verdade, foram agravados. E por eles terem se agravado, a direita, o próprio eleitor de direita supera ou procura uma versão melhor do seu nome e vai tentando construir algo novo. Num caso, por exemplo, norte-americano, foi o próprio Trump que se alterou. O Trump do novo governo aparentemente não é o mesmo do governo anterior, ainda que a gente sempre tem a desconfiança com o Trump, porque taco, Trump always chickens out, então a gente pode imaginar que muita coisa dele fica só na fase do discurso e não vai para o campo prático. Mas nós temos experiências de direita no mundo que estão sendo, vamos dizer, estão entregando. Tá? Eu vou citar 3, ainda que uma delas vocês possam fazer algum tipo de questionamento. Quais são 3 experiências de direita? Rafael Almeida Rizzo, eu tô vendo que não tem Trump. O Rizzo não quer falar, então tudo bem. O Rizzo já me olhou com uma cara feia, tipo, o Rizzo tá coletando material aí pra live e eu acabo atrapalhando ele. Vamos lá. Eu faço 300 coisas aqui, divulga a live. Tá, desculpa! Tô Eu peço, por favor! Deixa eu explicar! Eu tô vendo o seu podcast que vai sair no Vlad Plus depois da live, tô vendo o seu vídeo que vai sair no seu canal depois das lives, então, aí você fica fazendo pergunta pra mim, eu fico, e agora? Sim. Eu peço, por favor, tá ok? Então vamos lá. São 3 governos que você sente que entregaram algo. O primeiro governo, óbvio, é o caso do Bukele. O caso do Bukele, ele foi eleito não como um cara de direita, e acho que essa é a primeira parte interessante. Ele foi eleito muito mais como um inovador do que como um cara de direita. E as grandes inovações vieram justamente em ser bastante pontual, incisivo e efetivo na consecução de políticas que são mais identificadas como mais à direita. O segundo caso, naturalmente, é o caso do Milei. Tá? Ainda que alguém possa falar, mas veja só, ele perdeu aquelas eleições. Calma, ele meio que perderia aquelas eleições. E 3, eu colocaria aqui o caso do Netanyahu, o Bibi. Bibi, que é um cara à direita e que, de certa maneira, ele, quando lidando com os próprios moderados em Israel, ele já avisava que não havia outro caminho que não o de uma guerra, e inclusive ele já estava prevendo que haveria um isolamento de Israel perante o mundo, portanto que Israel teria que se hierarquizar em termos econômicos. Ele soltou uma declaração hoje sobre isso, uma declaração forte dele, e que aponta para várias direções, e é importante que vocês prestarem atenção no que o Bibi falou, e ele que vem, assim, tocando terror ali no Oriente Médio, e aumentando vamos dizer, uma espécie de espaço de influência de Israel, um espaço inclusive territorial, no enfrentamento aos seus inimigos mais óbvios. Então meteu bomba na cabeça do Irã, você precisa acertar a Síria certo, você precisa acertar o Catar certo, ele tá atacando bomba e tá, vamos dizer, numa postura mais efetiva, que contraria aquela lógica de buscar uma pacificação que na prática, e eu sempre ouvi isso dos amigos judeus que eu tenho, Renan, essa paz nunca virá. É uma paz impossível. E na verdade mesmo amigos muçulmanos me falaram, Renan, essa paz nunca virá. Então se a paz nunca virá, é melhor você ir pra guerra mesmo, é o argumento. E ele foi. Então a gente tá pegando 3 casos em que há uma certa efetividade, e aí eu vou colocar mais alguns casos aqui em que a porca torce o rabo, porque aí a gente vai estar falando não mais de gente naturalmente identificada com o campo da direita, mas de experiências que são identificadas com o campo contrário, tá? Além desses 3 casos da direita, quando a gente pega exemplos de lei e ordem que vem saltando os olhos na internet, a gente não pode fugir de casos que envolvem a China, tá? Eu digo isso porque eu até divulguei no Twitter
o caso, vamos dizer, óbvio, do viajante agora, um dos piores youtubers brasileiros, é um sujeito vil, né? Eu esqueci o nome dele, é um propagador de notícias falsas. Qual é o nome dele mesmo? É esse aí, Thiago dos Reis, o Thiago Resiste, que, caso vocês não saibam, ele é tão vagabundo, ele é tão oportunista, ele é analfabeto também, que ele era meio que bolsonarista, Riso. Sim. E aí ele começou como bolsonarista e virou petista. Como muitos petistas também já viraram bolsonarista, ou MBLs que viraram Bolsonaro. É aquele tipo de cara que você não, o que ele fala você não escreve, é um vagabundo, ele só tá se aproveitando dos algoritmos. E aí ele usa uma linguagem, uma estética até meio bolsonarizada, né, umas coisas meio coisas do Brasil e tal. E defende a esquerda. E o que aconteceu, né? Não é esse aí. É um post dele que eu também dei RT. Pode ir descendo. Vamos lá. Quando foi? Será que é esse? Vai descendo. É o que eu comentei ali. Aquele lá é um segundo que eu comentei, mas... É o post que ele chegou lá, ele explicando dos... É que você vai tão rápido que a gente acaba não vendo, Riso. Me dá até uma agonia. Não é do 11 de setembro. Pode subir, Riso, por favor. É o que eu comento de um padre até. Eu dou RT nele e como... Vamos lá. Tá na tela, Riso? Agora não, né? Tô procurando, Pô, mas antes... Põe na tela enquanto a gente tá olhando, mas assim, senão fica parecendo um idiota. Não, antes tava, filho. Comento... Tá, então vai indo, vamos lá. Esse aí, ó. Esse vídeo. Vamos lá. Esse vídeo aí diz muito sobre uma experiência que a gente vai encontrar coisas que nós usaríamos. Veja só o papo desse maluco. Chegamos em Xangai. Olha que cidade linda. E olha quanta gente. É muita gente aqui. Fica todo mundo nesse ponto aqui, que é onde tem a praça, a maior praça principal da cidade. Chegamos. Agora vai pro meu tweet, vai pro tweet dele e o meu tweet. Olha o que ele falou. Atenção! Cheguei oficialmente a Xangai e comprovei que o comunismo venceu. 0 drogados nas ruas, 0 cheiro de mijo, 0 mendigos, sem tetos, 0 pichações e muita infraestrutura. Parece que eu que retigi esse tweet, né? Parecia um direitista, vamos dizer, higienista, soltando um tweet com discurso de ódio. Ele prossegue. Bolsominions paga pau de estadunidense vindo chorar em 3, 2, 1. No que eu respondi pra ele, né? Tirando o fato de ser um imbecil completo, porque esse sujeito é um imbecil completo, esse perfil se esquece que combate todas as políticas de lei e ordem chinesas quando propostas no Brasil. Não foi com padre pedófilo defensor de cracudo que eles buscaram essa excelência. O que é o ponto? Né? Aí eu vou trazer aqui essa experiência. A gente vai falar que a China ela é comunista, ou seja, ela é tocada por um partido comunista, há um centralismo político óbvio que se misturou com as próprias tradições políticas de outrora chinesas, aquela questão da burocracia que eles têm, essa construção da burocracia confuciana, que se misturou com o partidão, são duas... houve um match muito bem feito ali entre essas duas coisas, entre a tradição e a ideia de comunismo centralista. Houve também há uma participação do Estado chinês de maneira muito efetiva dentro da economia chinesa, nítido que há. Agora, dentro das doutrinas ocidentais, especialmente das doutrinas políticas ocidentais, modernas, contemporâneas, pós-modernas, contemporâneas, vamos botar aí, a ideia de que o Estado tem que punir gravemente com quem adota certo tipo de comportamento pouco civilizado em público, ou que se apropria do público, seja através da sua própria pobreza, ou pessoas com problemas mentais, como acontece com boa parte da galera que tem mendicância, de que essa pessoa tem que ser punida, ou retirada, ou o batedor de carteira, o cara que picha, esse cara tem que ter graves punições. Essa ideia no Ocidente é uma ideia naturalmente vinculada à direita, e a esquerda é contrária a essas punições. A esquerda acha que picho é arte, que um morador de rua tem que ser respeitado, que se você fizer uma arquitetura, que eles chamam de uma arquitetura hostil, né, que é higienista, que você tem que ser punido. Então tem um padre, que eu não vou citar o nome, um padre pedófilo que fica lutando contra isso. Quando a gente coloca essas coisas em perspectiva, a gente entende assim, a esquerda combate bravamente, com participação do judiciário, todo tipo de ação que tenta tornar as nossas cidades, vamos dizer, passíveis de serem vividas, né?
E esse cara vai pra China, elogia que não tem mijo, não tem mendigo e sem teto, né? E acha que, vamos dizer, não existe absolutamente nenhum tipo de contradição no que é dito. Na verdade, o que ele valoriza é justamente o que nós queremos valorizar nas nossas cidades, mas que é combatido de maneira férrea por eles. De maneira férrea. Se você for tentar tirar um morador de rua hoje com uma subprefeitura, como a gente faz lá com o Minato, é um inferno. O morador de rua tem uma série de prerrogativas que ajudam ele a se apropriar da rua. É mijo, é picho. Você vai passar um projeto de lei pra criminalizar e pra aumentar a punição sobre pichador, é o primeiro a votar contra a esquerda. Ah, estão desvalorizando. Desvalorizando a arte popular, o grafite. Sabe toda essa merda? Olha a oposição que eles fizeram ao PL anti-Oruan, que tá funcionando, que botou de maneira indireta o Oruan na cadeia. Certo? Esses caras, como botou aqui o Cláudio Leite, querem procurar enxergar um sentido no assalto. Não, o assaltante faz algo que é importante e tal. Veja, né, esses caras, né, num país como a China, mas a gente pode pegar nessas experiências que a gente tem, sejam experiências mais à esquerda, sejam experiências asiáticas mais à direita, vamos pegar China, Singapura, Taiwan, vamos pegar a Indonésia, e vamos pegar o próprio Vietnã. Em comum, o que essas nações têm são regras muito duras para o desviante, né? Justamente para aquele que quer sair da norma e quebrar as leis. Então, eu fico um pouco chocado, né? Porque por mais que a gente veja uma interferência maior, não tanto em Singapura, mas uma interferência nos países de matriz comunista, uma interferência maior do Estado hoje em regimes que são capitalistas também, e que haja um centralismo político nessas nações, o que a gente vê é a aplicação de uma série de políticas que qualquer direitista no Ocidente iria se identificar. Políticas de lei e ordem. Na verdade, um direitista no Ocidente pode falar muito bem o seguinte: olha, eu quero políticas de lei e ordem similares às da China, eu quero uma política de combate ao crime similares às da China, similares às de Singapura, tá? Quero minha cidade bem arrumada, eu quero que... o cara é um morador de rua, manda pro albergue, ele não quer ir pro albergue, ele vai preso. Vai preso, ou se ele tem problemas mentais, cara, esse cara precisa ir pra um local adequado nesse sentido, né? Pra um centro pra receber pessoas com problemas mentais. Que hoje no Ocidente ainda tem a luta antimanicomial que impede você pegar um louco e tratá-lo como louco. Não, ele vai ficar solto aí. As nossas cidades se tornam um depósito de gente. São depósitos de gente com ruas completamente imundas, com a apropriação das calçadas por moradores de rua, sujas, fedendo a mijo. Isso não é uma cidade decente. E mais, você paga por isso. Não é que você tá fazendo um favor. Desculpa, o Estado tá fazendo um favor em deixar você viver naquela cidade. Você tá pagando caro. Você paga impostos caros hoje pra viver numa metrópole hoje no Brasil. E aí você mora lá, a sua rua tem que estar cheia de mijo. Se você quiser tirar, você é higienista. E vem um bosta desse da opinião. Mas por que eu estou colocando todas essas coisas, tá? Porque na prática, boa parte daquilo que a gente pode falar como políticas públicas que funcionam, elas pertencem ao campo da direita. E quando implementadas, isso acontece na Ásia, elas funcionam. Mas no Ocidente há algo que impede que essas políticas sejam implementadas e que essas sociedades prosperem. E, curiosamente, quem faz isso é a própria esquerda. No Brasil há um agravante. A esquerda é aquilo que a gente chama de centrão, que é um bandido estacionário amarrado ao aparato estatal. Esse bandido estacionário que a gente chama de centrão é um outro problema, é um problema muito brasileiro, é um problema maior. Só que há um problema político, são os geradores de discurso e geradores de sentimentos, geradores também de imaginação, que impedem a aplicação de boas políticas públicas, que são a esquerda, e mais, eles fazem isso de maneira violenta. E esta inflexão, pra gente agora começar a amarrar com o começo da live, essa inflexão que a direita tá tendo agora, faz parte de uma premissa de que não há mais, naquilo que a gente chama de democracia, que é uma coisa muito relativa e é cada vez mais relativa hoje, meios de discutir com esses caras. E mais, que até pessoas que a gente reputaria como, não radicais, pessoas, vamos dizer, que aparentemente tinham um discurso aberto e tal, essas pessoas, elas não costumam se indignar com o uso da violência política contra adversários, quando esses adversários são de direita. E, portanto, o pessoal da campo da direita, que já está meio cansado, está falando isso em quase todos os campos da direita. Eu vi dos libertários, aqui no Brasil, para dar um exemplo, aquele rapaz do Esquerda na Net que não gosta da gente, mas ele é libertário. Ele falou, não tem jeito, com a esquerda não tem papo, não tem liberdade de expressão, até porra nenhuma, a esquerda é enfrentamento. Dele a nós,
passando pra galera no meio que vai bolsonaristas, até alguns caras de centro-direita, há um entendimento de cara, não tem papo, não tem pra onde ir, não tem como trabalhar. Porque quando não é a galera propondo, vamos dizer, a sua morte pura e simples, é só cinismo. E mais, como eu já expliquei na outra live, a gente precisa colocar aqui, o judiciário, ele já entronizou, né, está dentro dele, seja por parte do julgador, do julgador e do acusador, né, ou seja, do juiz, do promotor, seja parte das normas, né, das jurisprudências, ele já tem dentro de si o entendimento, por exemplo, de que o extremismo político só é cometido dentro do campo da direita. Porque fosse diferente, o próprio STF no inquérito dos fake news e de defesa da democracia e tal, tava pegando todos esses caras que propagam o uso da violência política, que praticam a violência política, que é o caso de comunistas e partidos dessa natureza, e estavam metendo ferro. Volto a colocar aqui, se tivéssemos hoje bolsonaristas invadindo casas de petistas, o Xandão tava canetando esses bolsonaristas, não tava? Olha o novo movimento, bolsonaristas estão invadindo casas de petistas, não sei o que, estavam canetando ali. Agora, você tem naturalmente movimentos de moradia que invadem casas dos outros, tocados por partidos políticos que recebem dinheiro público. E, cara, nada é feito. Estatutos completamente antidemocráticos, deliberações, discursos, eventos de caráter profundamente antidemocrático. Gente, inclusive dirigente partidário que prega o uso da violência, gente que não tem vergonha de fazer isso. E o judiciário não liga! Porque ele entende que esses caras, isso vem desde a Constituição de 88. A ideia de você ser democrático na Constituição de 88 partia da premissa de que os inimigos da democracia eram os militares, mas que os comunistas, como de alguma maneira eles participaram da luta pela democracia, mentira, eles participaram de uma luta armada para colocar um regime de natureza autoritária aos moldes cubano, russo, etc. Tá, mas fecha parênteses. Mas como eles faziam parte do campo de oposição aos militares, portanto a eles poderia haver um espaço. É um espaço. Então olha que bonito, há um espaço aqui para quem é comunista na nossa democracia. Então desde 88, tá, isso já foi naturalizado. Inclusive com a própria abertura, as leis dos partidos, vamos ter um partido comunista aqui, eu sou leninista, eu sou trotskista, cada um na sua linha. Não, a democracia nossa aguenta isso. Pois bem, a gente foi criando essas licenças. Foi criado nos anos 90 também a licença para um movimento ligado à questão fundiária, praticar a violência, que é o MST, e aí ele praticava essa violência sob o argumento de que, poxa, certos fazendeiros não estão cumprindo, vamos dizer, os requisitos da função social da propriedade, logo eles iriam fazer valer esses requisitos invadindo as fazendas e criando ocupações e tal, e o Estado brasileiro começou a transigir com isso. Não, olha, eles invadiram ali, então a gente pode entregar títulos de propriedade para eles, então você criou uma dinâmica em que um invade e o outro entrega a terra. Mesma coisa, inclusive aqui no estado de São Paulo, em governos do PSDB, com movimentos de moradia que invadiam determinadas áreas e acabavam chegando em acordos para, inclusive com não sei se é o CDHU aqui em São Paulo, acho que CDHU, para estar presentes na fila, ou seja, o cara invadia e era premiado. Cria um sistema de incentivos para que, se você é um radical de esquerda, você vá, cresça e prospere com isso. E você acha, de maneira clara, que você não será punido por isso. E que a liberdade política vai te atingir. Isso aqui é um post, veja só o que isso vai colocar. Veja isso. É uma thread de um sujeito que é um bizarro, um bizarro, que é esse Humberto. Veja o que ele fala na maior tranquilidade. Olha, não tem mais volta. Desde 2013, pelo menos, vemos uma ascensão fascista no mundo todo, desde então avisamos. Tudo muito mal escrito, né? A direita vem relativizando e ironizando, pois se beneficia de tal ascensão. Para eles não há fascismo, uma vez que tudo é fascismo. Acontece que agora já era. É impossível parar o que está acontecendo sem uma grande guerra que extermine as lideranças fascistas no mundo todo. O fascismo não se para com flores, se para com bombas. Só que hoje não temos um bloco comunista para os exterminar como no século XX. O mundo caminha para a guerra total, o resultado inescapável do capitalismo. Não é exagero, mas o fascismo como movimento de massas derrotar o. Você acha que tem que ter um bate-papo? Acho que, olha, esses caras podem agregar alguma coisa na discussão política. O nosso campo ficou, primeiro, né, achando que dava para discutir e chegar em alguns pontos em comum. E ainda tem democratas de imprensa achando que dá para chegar num ponto comum. Outros achavam que dá para você, por exemplo, falar, nós vamos derrotar eles através do livre mercado de ideias.
Dê espaço para eles. E aí o livre mercado de ideias aconteceu o seguinte: o Soros financia nossos adversários, o judiciário persegue pessoas no campo da direita e pessoas como esse cara continuam com uma licença para ficar falando esse tipo de merda. Então aí o nosso campo tem que falar: que tal a gente exercer o mesmo jogo que o deles? Que é isso que a gente tá propondo. O jogo de poder. Esse tipo de discurso tem que ser criminalizado. Esse cara tem que estar na cadeia. Esse cara não tem que estar discutindo com ninguém. Ah, não tem A. Não tem nada. O cara tá propondo um jogo de força contra vocês. Pra ele, qualquer um é fascista. Pra ele, eu sou fascista, o Riso é fascista. Todo mundo é fascista. Pra eles, todo mundo é fascista. Todo mundo que não concorda com eles é fascista. Essa é a real, meus amigos. A definição de fascismo ela é muito elástica. E eles têm, vamos dizer, o direito único a imputar nazismo e fascismo ao outro, achando que também não vão pagar nenhum tipo de preço por conta dessa postura. E o judiciário é super leniente. Muito Você consegue condenação contra essa gente, mas as punições não vêm a contento. Não tem o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer, aqui olhando pra vocês, é abaixar a cabeça, trabalhar muito, divulgar o nosso próprio partido, fazer nosso partido chegar ao poder, mudar a correlação de forças, prender esses caras e derrotar eles. Prender, expulsar do Brasil. É isso. Não tem. Você achar que com um sujeito desses há, vamos dizer, uma possibilidade de melhora dialética com base numa relação em que eles puxam pra cá, você pra lá, e já, não tem nada disso. Isso é discurso de bandido. Isso é papo de bandido. Isso é papo de bandido. E o que a gente viu nos últimos dias foi papo de bandido. Tudo que a gente viu nas redes sociais nos últimos dias foi papo de bandido. E ora, esses caras são bandidos mesmo. Não há o que dizer. Deixa eu